A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, nós estamos juntos aqui para refletirmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Antes de nós começarmos a nossa série de reflexões, eu gravei 2 áudios e publiquei no Facebook. Esses áudios tinham como tema o primeiro áudio falando sobre o Covid-19 e o segundo áudio falando um pouquinho sobre o medo. Eu queria apanhar o conteúdo desse segundo áudio, como vencer o medo, e trazer para você agora um vídeo falando sobre esse mesmo áudio. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é o seu medo? Muito bem, meus queridos, nessa oportunidade nós vamos aqui falar sobre o medo. Existem vários tipos de medo, existem pessoas que têm medo das mais diferentes situações. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. A palavra do Senhor em Isaías 41:10 vai dizer assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais uma vez o Senhor vai usar um profeta para nos aconselhar e para enviar algumas promessas ao nosso coração. Os conselhos que nós recebemos por parte do Senhor aqui nesse texto são os seguintes: nós não precisamos temer e nós também não precisamos nos assombrar. E por que nós não precisamos temer e nem nos assombrar? Deus vai nos garantir, Ele é conosco e Ele vai acrescentar: eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. São promessas do Senhor. E por falarmos em não temas, nós vamos falar um pouquinho sobre o medo nessa oportunidade. Será que o medo tem nos paralisado? Sentir medo é bom? Ou até que ponto sentir medo é bom ou prejudicial às nossas vidas? Eu não posso dizer a você, querido, que sentir medo é ruim. A questão principal é que o medo, ele não pode nos paralisar. Quando chegamos ao ponto onde o medo tem nos paralisado, tem nos impedido de progredir, devemos acender a luz vermelha e repensarmos, nos encorajarmos sobre algumas situações. Por outro lado, quando o medo não nos paralisa, quando o medo está associado à responsabilidade, a medirmos a consequência das nossas ações, esse medo é benéfico. Eu posso dar a você 2 exemplos de situações de medo que são benéficas. O primeiro exemplo é a pessoa que tem medo de altura. Dificilmente essa pessoa vai acessar os lugares mais altos por medo de uma eventual queda. E o segundo exemplo em relação ao medo benéfico, são pessoas que têm medo de afogamento. No geral, pessoas que não sabem nadar dificilmente vão acessar as águas mais profundas, porque tem esse medo de sofrerem algum prejuízo físico também. Esses 2 exemplos que eu dei a você em relação ao medo de altura e o medo das águas mais profundas, e por que não dizer das águas mais agitadas, são medos benéficos. Esse medo que traz responsabilidade, que impõe limites às nossas ações e não deixa com que tenhamos atitudes inconsequentes, esse medo é bom. Por outro lado, aquele medo que nos paralisa, nos torna inoperantes, que tem de certa forma gerado um certo trauma no nosso interior, esse medo deve ser vencido por nós. O medo pode até não paralisar a nossa vida, pode até não paralisar as nossas ações, mas é certo que cada um de nós possui um tipo de medo. Mas a pergunta que eu te faço nesse momento é a seguinte:
como o medo entra em nossas vidas? Ou seja, o medo se origina de quê? O medo pode se originar de uma mentira. Quando nós somos crianças e queremos aprontar, queremos fazer bagunça, acessar locais que não devemos, é muito comum que os nossos pais se voltem a nós e dizem assim: olha, não entra naquele quarto escuro lá, que lá tem um bicho-papão. Não sai aí não, porque se você sair para a rua, o homem do saco pode te pegar. Então, queridos, são várias situações onde os nossos pais, mesmo que não seja de forma maliciosa, eles começam a implantar esses medos. Eles começam a inventar essas histórias para, de certa forma, nos colocar alguns limites. E essas histórias, essas mentiras, vão entrando no nosso subconsciente e nós passamos a possuir um certo medo em relação a elas. Então, a primeira forma na qual o medo se origina é através da mentira. E quando nós conhecemos a verdade, a mentira passa a ficar neutralizada nas nossas vidas e nós passamos a dominar esse medo. Outra forma na qual o medo se origina é através das experiências ruins. Ou seja, todas as vezes que alguma pessoa tem experiências ruins, essas experiências geram traumas e esses traumas são medos que essa pessoa carrega. E as experiências ruins podem ser de cunho próprio ou de forma alheia. Pessoas têm experiências ruins, relatam essas experiências ruins a nós e nós começamos a cultivar esse medo. Começamos a acreditar que aquela experiência ruim que a pessoa obteve também pode acontecer conosco. É normal uma pessoa relatar um prejuízo em relação à vida conjugal. Eu casei e não fui feliz. Casar não é bom. E a pessoa começa a difundir, começa a espalhar esse conceito de que o casamento não é uma coisa que gera felicidade, e muitas pessoas começam a assimilar isso e passam a não pensar no futuro matrimônio por uma experiência ruim que foi gerada na vida de outra pessoa, trouxe trauma a uma determinada pessoa e, por certo, pensam que também podem sofrer esse tipo de frustração. Por exemplo, uma pessoa que viajou durante uma chuva e derrapou com seu carro, teve prejuízos físicos, teve prejuízos materiais em relação ao seu veículo, começa de certa forma também a espalhar que viajar na chuva não é bom. É bem verdade que quando viajamos na chuva, a tendência é o piso ficar mais escorregadio, a tendência é não obtermos uma frenagem adequada e segura. Nós temos que olhar, por exemplo, a visibilidade, a velocidade do veículo tem que ser diminuída, enfim, há várias coisas, há várias posturas que precisamos tomar, mas não necessariamente viajar na chuva é uma coisa ruim. Então nós devemos analisar nesse ponto também. O medo pode se originar de experiências ruins. Não é porque eu já tive uma experiência ruim que isso vai ser uma rotina na minha vida. Não é porque uma pessoa obteve uma experiência ruim que essa mesma experiência ruim se repetirá na minha vida. Uma terceira coisa para nós fecharmos essa reflexão: o medo pode se originar de uma visão errada de uma determinada situação. Pense comigo, quando nós temos um problema nosso, a tendência é olharmos para esse problema e acharmos que esse problema é gigante, simplesmente porque cabe a nós resolvermos esse problema. E por falarmos em gigante, eu me lembrei de uma história que fala de dois guerreiros e um gigante. Esses guerreiros, mal o dia amanheceu, eles foram, se embrenharam numa mata
à procura de um gigante que estava aterrorizando o seu vilarejo. E esses guerreiros, de forma corajosa, foram se embrenhando na mata. Quando eles menos esperavam, se depararam com uma clareira muito grande. Nessa clareira havia uma casa imensa. E eu não preciso nem dizer a você que essa casa pertencia ao tão terrível gigante. Assim, eles começaram a apedrejar a casa para atrair a atenção desse gigante e fazer com que esse gigante saísse ali, ficasse frente a frente com eles, e eles pudessem atacar esse gigante. E as pedradas surtiram efeito, porque o gigante se incomodou e acabou saindo, ficando frente a frente com aqueles dois guerreiros. Rapidamente, a mente daqueles guerreiros começou a trabalhar. E interessante porque dois guerreiros até então bravos, mas quando se depararam com aquele gigante, com a estrutura daquele gigante, com a altura, com a força daquele gigante, os dois foram invadidos por pensamentos diferentes. Curiosamente, o primeiro guerreiro pensou assim: é muito grande, não tem como derrubar. E o segundo guerreiro pensou rapidamente: é muito grande, não tem como errar esse alvo. Quando nós não olhamos para determinadas situações com fé, com otimismo, nós podemos assimilar de forma errada uma visão deturpada sobre determinadas situações. E essa visão deturpada sobre algumas situações podem produzir em nós medo, pânico, inoperância. Mas quando a fé passa a produzir em nós uma ótica em relação ao medo, a tendência de olharmos para determinadas situações com fé é que nós vamos vencer, não pelo nosso braço, não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, mas vamos vencer pela promessa que o Senhor deixou a nós. Eis que estou contigo, vença o medo pela fé. Confie que o Senhor está contigo para te ajudar, para te livrar de todo mal. O Senhor é conosco. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado por sua companhia, por sua atenção, por seu carinho e, sobretudo, por suas orações. Nós vamos ficando por aqui e até mais uma outra oportunidade, se o Senhor quiser e nos permitir.